Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você gosta ou porque você quer aprender, não é mesmo? Então, está no lugar certo, na hora certa, e na aula de hoje a gente vai falar, eu vou te contar como que você pode acabar com um miolo pesadão, com um miolo tijolo. É isso aí. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de hoje. Se você estiver no YouTube, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal se você não tiver inscrito e ativar o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu entrar ao vivo. Você já pode fazer um comentário aí, conta para mim. Você é minha aluna? Você é meu aluno do curso Love Bakes? Se sim, escreve aí, hashtag aluna, hashtag aluno, que eu quero saber. E se você é novato, novata, nunca chegou aqui antes ou acabou de chegar alguns dias atrás, coloca aí novata ou novato. Se você está no Instagram, você também já pode tocar o dedo aí, ó, encher de coração nessa live e nessa aula, né? Se você estiver vendo essa aula depois. E também fazer o seu comentário. Conta para mim se você é minha aluna, se você é meu aluno, se você é novata ou novato. E também você pode apertar o aviãozinho de papel que está aí na sua tela e mandar essa aula agora para quem você quiser. Manda para os seus melhores amigos para eles assistirem junto com você. Em uma aula anterior, no meu YouTube e no Instagram, eu expliquei os principais mitos que te impedem de conseguir um miolo cheio de alvéolos. E que, como acreditar nesses mitos, pode até te impedir de fazer pães leves e aerados. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um obstáculo muito importante relacionado a isso, que pode também te atrapalhar muito de chegar aos pães de fermentação natural dos seus sonhos. E superar esse obstáculo é essencial para você fazer pães de fermentação natural crocantes, leves, nutritivos e lindos. E eu vou te falar uma coisa, esse obstáculo é o seguinte, ele é super comum. Se você já passou por esse obstáculo, já ultrapassou esse obstáculo, tá? Ou se você está começando agora, você ainda vai ter que superar esse obstáculo. E ele é o miolo tijolo, o pão pesadão, pão tijolão, que eu gosto de chamar. Agora, o que é um miolo tijolo? Eu vou mostrar rapidinho aqui para você o que é um miolo tijolo, para você entender do que eu estou falando nessa aula, tá? Então vamos lá. Ó, o miolo tijolo é um miolo que não tem estrutura, ele é pesado, ele é denso, tá? Ele não é um miolo muito definido. Vou mostrar mais uma foto de um miolo tijolo. Olha isso aqui. Ele é denso, ele faz um pão ficar com a casca bem grossa, e você vê que esse pão tentou crescer para cima ali, mas ele não conseguiu, porque ele está muito pesado para conseguir crescer. Ele não tem estrutura que vai permitir o crescimento dele no forno, tá? E eu vou te dar um outro exemplo aqui de miolo tijolo, tá vendo esse aqui? Esse é um miolo totalmente denso, parece que eu cortei num bloco de farinha praticamente, ele tem alguns buracos que algumas pessoas acham que é um alvéolo, né, que são alvéolos, mas não são. Isso é um miolo tijolo, um miolo muito denso, muito pesado, tá bom? E eu queria esclarecer alguns pontos sobre o miolo aberto, o miolo alveolado, que é o oposto do miolo tijolo, tá? Eu sempre falo que os alvéolos não devem ser o seu único objetivo quando você está fazendo pão de fermentação natural. Sabe por quê? Porque eu queria até te falar uma curiosidade, talvez você nunca tenha pensado nisso, que a maior parte do sabor de um pão rústico, que é feito de farinha, água e sal, está na casca e não no miolo, sabia? É isso aí, um pão rústico de fermentação natural depende muito também do sabor da casca. Então não fica só focado no miolo, não, porque, cara, eu já vi pães assim, que tem um miolo alveolado e não tem gosto de nada, sabe? Então, assim, não é bem assim, não. Você vai focar em quê? Você vai focar em aprender tudo que for necessário para melhorar a qualidade dos seus pães, tá? Eu queria que você fizesse uma revisão de conceitos
tá? Parasse um pouco de focar só em miolo e aprenda a valorizar o seu caminho no aprendizado do pão, tá? Então, eu queria que você levasse como aprendizado, né, que conquistar um pão cheio de alvéolos pode ser um marcador na sua evolução, mas não deve ser o seu maior objetivo, tá? Então, entendeu a diferença? Então, vamos lá. Eu queria que você se desafiasse a adquirir conhecimento e experiência para então conseguir chegar no miolo dos seus sonhos, tá? E agora anota aí no seu caderninho de receitas que para chegar no miolo dos seus sonhos, você precisa de parar de focar nele, tá? Desapega, beleza? Aviso aos padeiros e aspirantes: se você só faz pão pesadão com miolo tijolão, não se preocupe, porque, olha, eu aqui, eu já fiz muitos, inclusive as fotos que eu mostrei para você são de pães que eu fiz, tá? Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, quando eu não entendia nada, né, de estrutura, nada de panificação, na verdade. Eu estava só tentando fazer o pão ali, seguindo receita, achando que eu estava acertando e tudo mais, mas aqueles pães eram meus, então eu te provo, né, que todos nós já passamos por isso, tá? Tá tudo bem. Hoje eu vou te ensinar o que você precisa saber para resolver o miolo tijolo. E eu queria agora saber aí da galera, né, se você faz pães pesadões, pães tijolões, ou se você já superou esse obstáculo. Sim, você faz pães tijolões ou não? Você já superou ou ainda nunca fez pão e por isso você não faz pães tijolões? Quero ver o que vocês vão me contar aí, hein? Todos os padeiros que eu conheço, uma vez ou outra fizeram pão tijolão. Eu já fiz muitos. De vez em quando eu me descuido, se eu não estou muito atenta ali, ele sai um pouco mais pesadinho, né? E aí eu falo, tá vendo? Não prestei atenção no que eu estava fazendo. Então é muito legal a gente ter uma atenção plena quando a gente faz pão. E o problema, olha só, eu vou te falar o grande problema. O grande problema de fazer pão tijolão, um atrás do outro, especialmente quando você está começando, é que muita gente que está começando não sabe nem que está errado o pão tijolão. Acha que o pão de fermentação natural é um tijolão, que ele é um pão muito pesado. E aí, desiste. Porque fala, não, esse pão é ruim demais, ele é muito pesado. Eu já vi gente falando isso, né? Então, por isso que eu considero o pão tijolão um dos maiores obstáculos da panificação com fermentação natural, tá? E se você está achando complicado pensar nisso, né? Pensar nesses obstáculos, está achando um pouco difícil, né? Pensar nos obstáculos do pão, talvez você ainda não esteja pensando que ao se capacitar, você vai conseguir superar esses obstáculos, que depende de você. Você busca conhecimento, se capacita, persiste, e aí, aos poucos, você vai superando os obstáculos que vão aparecendo no caminho. É assim tudo na vida. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente se dedica, por isso que a gente repete, para a gente melhorar um pouco de cada vez, tá? E pensa nisso. Se você tá, não, isso é muito complicado, não é para mim. Pensa nisso, você é capaz de aprender, tá? É só você se dedicar. O negócio é o seguinte, se dedicar não significa ficar procurando respostas instantâneas, fórmulas mágicas na internet, tá? Você se dedicar, você se capacitar é estudar, é buscar conhecimento de verdade e aprender a curtir o seu aprendizado, tá? Você quer aprender a fazer pão para sua família? Você quer buscar um hobby? Você quer fazer uma coisa que te dá prazer, que te deixa feliz? Você quer criar memórias afetivas inesquecíveis? Você quer ser lembrado daquela pessoa que faz aquele pão gostoso? Né? Você quer sentir aquele cheiro gostoso de pão invadindo a sua casa inteira no fim de semana? Ser lembrada pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus netos, por aquela avó que fazia pão, que o pão era muito bom, né? É sobre isso que a gente está falando. Então, se você quiser isso na sua vida, o caminho é esse, do conhecimento, do aprendizado, com muito amor e muita dedicação. Como todo hobby ou toda coisa que a gente ama fazer merece. E sabe como é que foi comigo? Olha só,
Eu sonhava em ter um pão com um miolo cheio de alvéolos, mas eu só fazia pão tijolão. Por quê? Porque eu ficava focada em tentar achar a receita milagrosa, aquela que falasse, não, essa receita aqui não tem jeito, eu vou fazer essa receita e meu pão vai virar aquele pão maravilhoso, né? Eu não entendia de fermentação, não entendia de massa de pão, e eu queria um milagre, né? Eu seguia as receitas, marcava tempo no relógio, enquanto eu ficava esperando a sorte acontecer, né? Pergunta, não dava certo, os pães não evoluíam. Enquanto eu pensei desse jeito, os meus pães ficavam desse jeito aqui, tá? No máximo desse jeito aqui. Eu falava, nossa senhora, que lindo. Depois eu falava, não, não tá lindo, não tem nada a ver com o meu sonho, né? Ou então eles ficavam assim, sem estrutura nenhuma, tá? Uma massa disforme, que não dá para ver nem um alvéolinho aí, tem uns buracos rolando aí, mas não tem alvéolo nessa massa. Não, o miolo é pesado, é denso, é uma estrutura só, tá? Eram assim os miolos que eu fazia quando eu não tinha conhecimento, quando eu ficava esperando e buscando mágica. Dito isso, né? Depois de muita frustração, depois de muitos miolos tijolos, miolos tijolos, não sei como fala isso, depois de muito tijolão na vida, né? Eu fui mudando a minha mentalidade, foquei em conhecer os porquês do pão, parei de me preocupar demais com o resultado, que eram alvéolos, né, maravilhosos, e foi aí que eu comecei a minha jornada, de verdade, de aprendizado da panificação, tá? Todas as vezes que eu fazia pão, e até hoje, eu sempre fiz pão assim, olha, para que eu estou fazendo isso? Cada ação minha era uma ação em direção a algum tipo de aprendizado, tá? E eu sempre busquei, sempre que, né, que eu conseguia, focar naquilo que eu estava fazendo. E se desse errado, na hora que deu errado, eu já falava assim, deu errado, eu acho que foi por aquilo ali que eu fiz, sabe? Assim, porque eu estava presente ali naquele momento para aprender. E eu anotava muita coisa também, vou falar disso hoje. E aí eu fui aprendendo a aprender a cada fornada, desenvolvi a minha forma de pensar pão, que é o que eu estou passando aqui para você, né? Isso fez muito sentido para mim, que eu apelidei de método pão, que inclui os pilares de processo, análise e amor e organização. Esse método é o método que eu ensino para os meus alunos do meu treinamento completo do Love Bakes, é o método que eu passo aqui nas minhas aulas gratuitas, é o método que eu ensino no meu curso gratuito, que é o meu curso Massa, tá? E essa prática da panificação, que começou como um hobby, virou uma profissão, mudou minha vida totalmente, né? Virou uma das minhas grandes paixões. Eu amo aprender, o pão ele me instiga muito, tá? Eu sou uma pessoa que eu adoro aprender coisa nova, então o pão sempre me coloca para pensar, para ficar assim, peraí, e se eu fizer assim? E se eu fizer assim? Né? Então ele me instiga muito, é um aprendizado incrível, não só técnico da panificação, mas um aprendizado no meu autoconhecimento, no meu autodesenvolvimento como ser humano. Porque o pão transforma a forma que a gente se enxerga também. A gente aprende muita coisa, né, sobre a gente mesmo. Além disso tudo, esse meu trabalho me proporciona estar aqui com você, compartilhando os meus aprendizados. Então, eu queria agradecer a presença de cada um aqui hoje, né? Você estar aqui é muito especial para mim e me permite compartilhar. Isso me deixa muito feliz. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. E agora eu quero contar para você o que esse obstáculo do miolo tijolo não é. O miolo tijolo não acontece porque você deu azar, tá? E ele também não tem uma única causa, não tem uma receita mágica, uma solução mágica. E mais importante, ele não é motivo para você desistir de aprender. Anota isso, tá? Eu garanto para você que é possível compreender os porquês do pão tijolão. E quando você entender isso, você vai chegar cada vez mais perto do pão dos seus sonhos. Isso vai ser cada vez mais rápido, à medida da sua dedicação, né? E do quanto você vai se capacitar para isso. Eu estou aqui para te ajudar nisso, tá?
Você só aprende a fazer pães leves, com miolo aerado, com método, que é um conhecimento organizado e lógico, aliado à prática e aos testes, tá? Isso é método. Isso não é receita, tá? Seguir um método é essencial, porque mesmo que você se você demorar um pouco mais a aprender, cada um tem seu tempo de aprender e cada um tem que respeitar o seu tempo de aprendizado. Eu quero te falar uma coisa: quanto mais sólida for a base de conhecimento que você tiver, melhor, porque quando a gente tem, sabe quando as pessoas falam assim, nossa, a pessoa tem que ir para uma escola boa desde criança pequena, né? Desde pequeno, se você for para uma escola boa, você vai ter uma base que vai te ajudar no futuro. A gente não escuta muito isso. Eu já escutei muito os meus pais falando isso. Eu sempre pensei muito nisso para minha filha, né? Então, assim, buscar uma base sólida vai te ajudar. Uma base de conhecimento sólida vai te ajudar. Por quê? Porque aí você tendo essa base sólida, você não esquece, os fundamentos são muito importantes. É igual um prédio que tem uma fundação sólida, ele pode ter quantos andares forem, porque a fundação é sólida, profunda, proporcional à altura que esse prédio vai ter. Pensa nisso. Então, como que você supera esse obstáculo e consegue um miolo cheio de alvéolos? Primeira coisa, eu acredito no desapego do resultado quando eu estou fazendo a minha parte. O que significa isso? Quando eu me dedico, quando eu coloco tudo que eu tenho, quando eu falo, olha, eu estou dando o meu melhor, estou estudando, estou aplicando, eu desapego do resultado, porque eu fiz aquilo que eu tinha controle. E aí, não adianta eu ficar, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Se eu fiz a minha parte, eu desapego do resultado para ver o que vai acontecer. Muito melhor do que se eu não fiz a minha parte. Se eu estou esperando um milagre, aí eu fico extremamente ansiosa. Número 2, no meu caminho do pão, eu fui percebendo que eu tinha que desapegar, inclusive dos próprios alvéolos, tá? Por quê? Porque eu ficava estressada. Toda vez que eu fazia pão, e meu pão ficava daquele jeito, que eu mostrei para você. Toda vez que eu fazia pão, e meu pão ficava desse jeito, e eu não sabia por quê, eu ficava muito estressada. Então, eu tive que desapegar dos resultados. Eu tive que desapegar do miolo cheio de alvéolos, tá? E aí, quando eu desapeguei, eu percebi o tanto que isso estava me atrapalhando de aprender o pão, tá? Esse desapego foi muito bom para mim. E aí, sabe o que eu fui aprendendo? Com o próprio pão, eu fui aprendendo a valorizar cada etapa do meu aprendizado. E assim eu me apaixonei por esse processo. Foi quando eu passei a amar o processo de aprendizado que, sem que eu percebesse, o miolo dos meus sonhos chegou. Olha que louco. Eu já falei sobre isso, né? Desfoca do miolo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu olhei, falei, ó, meu pão tá cheio de alvéolo, que legal. Né? E esse resultado veio com muita prática, muita presença e muita dedicação, muito amor ao que eu estava fazendo. Então, a minha dica amorosa para você é: pare de focar no resultado e foque em amar o aprendizado, tá? E eu tive a certeza absoluta disso quando eu vi os meus resultados e passei a ver os resultados dos meus alunos. Então, aqui eu vou mostrar para você alguns pães que tiveram resultados maravilhosos que eu fiz, como esse aqui, que é um pão feito com farinha nacional, com miolo levinho, olha só. Daí eu tenho aqui também fatias super alveoladas de um pão rústico feito com farinha, água e sal, farinhas nacionais, sem sova, mas com conhecimento e com técnica. Aqui eu já tenho um pão de forma, com ótimo crescimento, um miolo levinho, e a intenção desse pão de forma é ser fofinho, macinho, com um miolo mais fechado, maravilhoso. Olha só, esse aqui também, um pão rústico, levinho, com bom crescimento, um miolo
irregular, cheio de alveolinhos, super leve. Aí eu tenho aqui mais, ó, vou te mostrar mais pães feitos com conhecimento. E mais esse aqui, que é lindo, é tipo um pão brioche, bem alveolado, bem fermentado, muito fermentado, para chegar nesse ponto, tá? E aqui uma foto de um miolo bem de pertinho, para você ver, um miolo cheio de alvéolos, sem exageros, mas muito gostoso de morder, bem levinho, tá? Então, esses resultados são meus, depois de muita prática, muito estudo, muita capacitação e conhecimento. Se eu posso, outras pessoas também podem. E eu vi isso porque eu comecei a ver os meus alunos fazendo pães assim. Olha esse pão da minha aluna, da Verônica. Esses pães, na verdade. Olha o miolo desses pães. Feitos com farinhas nacionais. Tá? Mais outro, feito com farinha nacional, de alunos, não são meus, são dos meus alunos. Olha esse aí, ó, farinhas nacionais. Fico tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, olha só a Rafa, tá bom? Então, eu queria mostrar para você que se é possível para mim, é possível para eles, é possível para você também. E hoje, daqui a pouco, vem uma aluna minha bater um papo com a gente, a Maria vai bater um papo com a gente, e ela vai contar um pouco do aprendizado dela, de como que o conhecimento vem ajudando a ela a melhorar os pães dela. Daqui a pouquinho ela vai chegar aqui com a gente. Antes dela chegar, eu vou te contar 2 dificuldades que muita gente tem e por isso fica difícil evoluir o miolo do pão. A primeira, número 1, que eu vejo assim acontecer muitas vezes. A pessoa desiste numa facilidade antes de começar. Na primeira dificuldade. Ah, não, isso é muito difícil, vou parar. Fiquei muito estressado, vou parar. Sabe? Então, assim, isso é o que eu mais vejo acontecer. Agora, se você está aqui assistindo essa aula hoje, é porque você quer aprender. Aprender esse pão é muito importante para você. Você tem os seus motivos, você tem a razão por você estar querendo aprender. Então, não desista antes de aprender. A segunda dificuldade é uma mistura de excesso de informação com falta de conhecimento. É o mundo que a gente vive hoje. É um mundo que tem, assim, informação para tudo quanto é lado, mas informação é diferente de conhecimento. A informação é solta, a informação é rasa, o conhecimento é profundo, o conhecimento é denso. E a gente está sendo treinado pelo mundo imediatista de hoje a focar em informação e não no conhecimento. Então, é muito importante você pensar nisso, nessas 2 dificuldades que nós enfrentamos hoje em dia. Elas contribuem para a maior parte dos problemas que a gente tem na vida e, óbvio, no pão, que é o que a gente está falando aqui hoje. Por quê? É muita informação sobre farinha, sobre água, sobre manipulação, sobre tudo, mas nenhum conhecimento profundo. Então, por isso que eu estou falando que receita de internet sem base sólida de conhecimento não vai te ensinar a entender como melhorar o seu pão pesadão. E isso é muito importante que você perceba. Você precisa de uma base sólida de conhecimento. Então, vou fazer uma brincadeira de explicar o jeito errado de acabar com o miolo tijolo com 4 perfis de aprendizes. Vamos lá, somos 4 perfis diferentes. Brincadeira, vou chamar um que é o Harry Potter, que é mágico. Ele busca a fórmula mágica mais garantida, que normalmente é uma receita, né, na internet, do Instagram, do YouTube, que vai garantir o miolo perfeito. Esse é o Harry Potter, número 1. O Aquaman. O Aquaman adora água, né? Então ele coloca um monte de água na massa de pão. Para quê? Porque ele ouviu falar que o pão que tem a massa com muita água, bem hidratada, vai ter muitos alvéolos. Então esse é o Aquaman.
Daí a gente tem o Aladim, número 3, que acha que... Sabe o Aladim? O Aladim, ele é bem ambicioso, né? Ganancioso. Ele, assim, ele vai lá e acha a lâmpada mágica e começa a querer um monte de coisa luxuosa, né? Então, ele acha que vai conseguir o miolo perfeito quando ele tiver a melhor maceira e ele tiver as farinhas mais caras, importadas e fortes que tem no mercado. É assim que ele pensa e é isso que ele acha que vai resolver o miolo, o Aladim. E aí eu tenho o Mr. Magoo, que ele quer aquele miolo perfeito e esse é o seu único objetivo. Então ele está focado ali no miolo cheio de alvéolos, igual ele viu ali na internet, e ele não enxerga que o processo de aprendizado é conectado e que é isso que vai levar ele no miolo perfeito. Ele está míope, então ele só fala assim, eu quero aprender a fazer o miolo e pronto, acabou, e não vejo mais nada. Então, olha, eu tenho aqui o Harry Potter, o Aquaman, o Aladim, o Mr. Magoo. Qual desses 4 perfis é você? Então, conta aí para mim. 1, 2, 3 ou 4. O Harry Potter, que quer a fórmula mágica. O Aquaman, que acha que tem que colocar muita água na massa de pão para ele ficar alveolado. O Aladim, que acha que tem que ter a melhor farinha do mundo para poder fazer o miolo dos sonhos. Ou o Mr. Magoo, que está míope, que só enxerga o miolo alveolado em vez de olhar para o processo como um todo. Gente, isso é muito bom. É muito bom a gente se perceber. Isso o pão ensina, né? E essas coisas ninguém fala. Olha como que o pão ensina para a gente se observar, se perceber como ser humano, perceber os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas teimosias, né? Porque agora eu vou explicar para você o jeito certo que vai te ajudar a melhorar o seu miolo tijolo. Primeira coisa, esquece mágica. Busca uma fonte confiável de conhecimento de verdade, porque é essa fonte que vai te dar a base que você precisa para evoluir. Para de achar que só quando você tiver acesso àquela farinha importada italiana, ou aquela farinha francesa, ou aquela japonesa, ou aquela canadense, né, que você vai conseguir um pão leve e alveolado. E número 3, que eu acho que é o mais legal, não tenha pressa, aproveite para curtir o aprendizado, que é gigante. E aí eu vou pedir para você anotar no caderninho de receita aí, ó. É compreendendo os fatores que afetam o miolo que conseguimos trabalhar para evoluir a cada fornada e, enfim, acabar com o miolo tijolo, com o miolo pesadão. Tá? Daqui a pouquinho a Maria vai entrar com a gente. Eu vou falar agora as 10 dicas para você melhorar o miolo do seu pão. Dica número 1. Tenha um fermento natural bombadão, com leveduras suficientes para fermentar e fazer a sua massa crescer adequadamente. As leveduras são muito importantes na formação do miolo do seu pão, porque elas é que produzem o gás carbônico para fazer a massa crescer. Então, se você tem um fermento que está guardado na geladeira há muito tempo, você tira esse fermento da geladeira, dá uma comidinha ali para ele, já faz pão com ele, você não vai ter leveduras suficientes nesse fermento. Por quê? Porque levedura não gosta de frio. Então, você precisa tirar o fermento da geladeira, alimentar algumas vezes em sequência para que ele fortaleça, para que as leveduras aumentem em número, e aí você vai ter um fermento bombadão para fermentar, fazer a sua massa crescer adequadamente. Dica número 2. Para você melhorar o miolo do seu pão, você precisa entender que tudo é conectado. Não existe a fórmula mágica, não é culpa da água, não é culpa da farinha, não é culpa da receita, não é culpa da modelagem. Tudo é conectado. Por isso que é importante você adquirir conhecimento, tá? Porque o conhecimento aliado à prática e à mão na massa, eles vão te ajudar a entender essas conexões, inclusive sua com a massa. Porque você vai entender que na fermentação tudo é conectado, a massa é conectada com o ambiente, e você também tem que aprender a se conectar com a sua massa de pão, para você entender a língua que ela fala. É a história de pensar pão,
Quando você aprende a pensar pão, você entende muito melhor essas conexões. Você começa a tirar as conclusões. Muito importante, tá? Dica número 3. Cuidado com a água. Coloque água aos poucos na massa na hora da mistura. Vai devagar. Saiba que a quantidade de água que você colocar vai impactar totalmente a estrutura da sua massa, que lá no final vai impactar o miolo. E cada farinha aguenta uma quantidade de água diferente. Então, você precisa hidratar a farinha adequadamente, dependendo da farinha que você usa, tá? Não coloca muita água numa farinha fraca que não aguenta muita água, só porque você ouviu falar que o pão que leva muita água fica cheio de alvéolo. Você vai tratar cada farinha de uma forma compatível com o que ela pode te dar, tá bom? Não é a quantidade de água, tá? Daí a gente vai para a quarta dica. Conheça sua farinha. A farinha mais forte tem o potencial de te dar um miolo mais aberto, com mais alvéolo, desde que você saiba usar essa farinha. Você tem que aprender a usar uma farinha forte. Ela não é um milagre, sabe? Não é tipo assim, agora que eu tenho farinha forte, eu vou fazer pão bom. Não, gente, eu já cansei de fazer pães horrorosos, tijolões, um pior que o outro, com farinha forte, tá? Justamente porque eu achava que era farinha, mas não é. É saber usar a farinha. E por isso que eu recomendo aos meus alunos do Love Bakes, e eu vou recomendar para você, comece com farinhas fracas. Começa com farinha de mercado. Quando você aprender a fazer pão com a farinha do mercado, aí você vai evoluindo. É igual um piloto de Fórmula 1. Ele não começa a pilotar a Fórmula 1 quando ele começa a pilotar carro. Ele começa com kart. Depois ele vai para as outras graduações até chegar na Fórmula 1. Senão, ele sofre um acidente. Se você me colocar numa Fórmula 1, não quero nem ver o que vai acontecer comigo. Eu não sei, eu não vou ter experiência para tal. É a mesma coisa farinha forte. Você tem que ter experiência suficiente para conseguir usar essa farinha forte, tá bom? Então, vamos lá. Dica número 5. Manipule a massa adequadamente. Por quê? Porque você não quer comprometer a estrutura interna da massa do seu pão. Muito importante, a manipulação da massa acontece em todas as etapas do pão. Desde a mistura até a hora de colocar para assar, até depois que o pão assa. Né? E tudo no meio, modelagem, dobra, tá? Então você precisa manipular, estar atenta à manipulação da massa do seu pão. E saber o que você vai fazer em cada etapa. Dica número 6. Na hora de modelar, modele a massa com cuidado, com calma, mão leve. A modelagem pode te ajudar a ter um miolo aberto, ou ela pode acabar com a estrutura interna da sua massa, que foi construída ao longo da fermentação. Daí eu vou para a dica número 7, que é uma das mais importantes, que é fermente bem a massa do seu pão. Pão tijolão é o pão mal fermentado. Entre outros, ele é um pão muito mal fermentado. Vou mostrar para você aqui, ó, um pão tijolão, para você ver como que foi mal fermentada essa massa. Essa massa tem uma cara de massa mal fermentada, não tem? Olha só como que ela é um tijolo, praticamente, com 1, 2, 3, 4 buracos. Densa, pesada, o pão não deu conta de crescer, casca dura, grossa, de quebrar o dente. Fermente bem a sua massa de pão, porque se você não fermentar bem a sua massa de pão, o pão não vai conseguir crescer, e se ele não consegue crescer direito, o miolo, que poderia ser leve, vai ficar pesado. Dica número 8. Se você está tendo dificuldade em julgar a fermentação da massa do seu pão, eu vou te recomendar a modelar a massa e, ao invés de colocar na geladeira, você vai deixar a massa fermentando em temperatura ambiente, até ela ficar pronta para o forno. E aí você vai observar o crescimento da massa, como que a massa muda ao longo da fermentação, e isso vai te ajudar a determinar melhor se ela está boa para o forno. E outra coisa, como você vai fermentar bem a massa em temperatura ambiente, isso vai favorecer a multiplicação das leveduras que fazem a massa crescer.
Quando você coloca a massa na geladeira, as leveduras diminuem a atividade, tá? Então, quando você mantém a sua massa em temperatura ambiente, você ganha mais atividade das leveduras. Você perde em outras coisas, nos quesitos nutricionais, por exemplo, você vai perder. Mas nós estamos trabalhando aqui miolo. Então, se você estiver tendo dificuldade, fermenta a massa em temperatura ambiente um pouco mais tempo. Número 9, observe a massa, faça o teste do dedo, que é o teste que você aperta, e aí se a massa volta muito rápido, ela não está pronta para assar. Se você aperta e ela volta lentamente e deixa uma marquinha, ela tá legal para assar. Ela já tá, sabe, com a estrutura frágil, mas não tão frágil ainda. Então, põe no forno. Se você apertar a sua massa e ficar a marcona do dedão lá, sua massa já passou do ponto de fermentação. Aí você já sabe, na próxima vez, você não vai deixar ela fermentar tanto tempo. Tá? Então, observar a massa é muito importante. E quando você faz isso em temperatura ambiente, é mais simples no começo. Se você não tiver nem ideia de por onde começar. E por último, dica número 10, repita receitas que tem método. Se você está seguindo um método, se você sabe que aquela receita dá certo, porque você está seguindo um método, como eu falo com os meus alunos do Love Bakes, você precisa repetir. Cada vez que você repete, você aprende mais. E aí, você vai mudando uma coisa de cada vez. Ah, não deu certo, meu pão ficou muito pesadão, virou um tijolão. Você já sabe que você precisa fermentar mais essa massa. Tenta fermentar a massa mais a próxima vez, mas não muda a receita, não. Não é a receita que vai fazer você ter o pão com o miolo alveolado dos seus sonhos. É o método que você vai praticar. Então, repita receitas e mude uma coisa de cada vez. Tá? Essas são as minhas 10 dicas para você melhorar o miolo do seu pão. E a Maria vai entrar com a gente, eu só quero te dar 3 conclusões dessas 3 dicas, e aí eu já vou colocar a Maria aqui com a gente. Olha só, 3 conclusões que eu te dou a respeito de como você pode melhorar o pão tijolão. Número 1, o miolo leve e aerado é consequência do aprendizado. Conclusão número 2, o que você tem que fazer? Estudar e colocar a mão na massa sempre que puder. E número 3, falo sempre, faça tudo com amor. Quem é meu aluno sabe. E agora eu vou falar, né? Tem que falar. Porque o amor assa e fazer pão é massa. E agora eu vou chamar a minha aluna, Maria Takari. Vai entrar com a gente aqui. Estou tão feliz. Ei, menina! Oi, tudo bom, querida? Bom falar com você, querida. Estou muito feliz de estar aqui. Como a gente aprende com você, né, Ana? Eu já fiz esse curso, vou até lá, volto, vou até lá, volto, mas sempre tem coisas importantes, sempre tem coisas fundamentais, né, para essa aventura. Ah, eu fico tão feliz. Fico tão feliz em ter você aqui. Que prazer falar com você, menina. Vamos começar. Se apresenta para a galera. Fala aqui para a galera que está te assistindo. De onde você é? Se você fazia pão, se não fazia. Conta para gente. Tá. Bom, nunca na vida eu fiz pão e eu sou de uma família italiana, né, onde eu comi muito pão, mas nunca tinha feito. E eu, na verdade, vim de São Paulo, eu moro em Botucatu, eu sou publicitária, trabalhava que nem uma louca, tal. E eu vim para cá e eu acalmei, a minha vida é uma outra coisa agora. Quando veio a pandemia, eu fiquei sei lá, no mato sem cachorro, falei, gente, pão, né? Que é uma coisa que eu amo. O que eu vou fazer com o pão, né? E aí eu falei, bom, vou me aventurar, aprender, fazer alguns pãezinhos, quem sabe eu consiga. Aí eu entrei na internet, fui atrás, e aquilo que você estava falando agora, é tanta receita, é tanta coisa, ai que preguiça, porque nada dá certo, tudo que você faz. E não existia na minha vida a fermentação natural. Eram aqueles fermentinhos de sachê, que aí você olha aquele pão ficar desse tamanho, na hora que você faz a dor de barriga. Enfim, é uma loucura. E aí, de repente, eu fiz um curso também, né, na internet, um cursinho rápido, assim, e fiquei bem desanimada, viu, gente? Bem desanimada.
E, de repente, um dia eu estava no celular, tal, e eu vejo uma mineirinha bonitinha, falante, pipipi, pipiqui, pipipi. Aí eu falei, gente, que alegria, quem é essa pessoa? E você estava justamente falando do curso de fermentação natural, né? Que ia acontecer tal. Eu falei, gente, se eu não consigo fazer pão nem com esse fermentinho, imagina a fermentação natural. Mas eu vou fazer, estou na pandemia, né? Preciso começar a tentar fazer. E olha, Ana, você realmente, eu já falei isso para você uma vez, te escrevendo, você foi um diferencial na minha vida, um divisor de águas, porque eu me encantei de uma forma, sabe? Porque eu sinto que você não ensina a fazer pão, sabe? Você ensina justamente o que você estava dizendo, a metodologia para que a gente crie o nosso pão, né? Então, assim, fiz muito tijolão, né? Mesmo depois de tudo que eu aprendi com você, porque assim, eu fiz um pão uma vez que ele não tinha miolo, eu não entendi onde foi parar aquela massa. Foi um negócio, assim, era um buraco enorme, assim, eu fico com uma cara, eu falei, gente, como é que pode acontecer isso? Mas acontece, mas eu nunca desisti, sabe? Eu sempre achei graça, achei que fazia parte, comia daquele jeito mesmo, porque, né, tinha que comer o pão, enfim. O meu marido fazia aquela cara de que estava gostoso, mas coitado. Adoro. Ele fala que valeu a pena, né? Mas o que eu quero te dizer é que isso mexe com um lado da gente que não é fazer uma comida, sabe? Que você vai lá, enfia as coisas, a receita. Eu acho que é um filho que nasce cada pão que a gente faz. A gente pega a farinha, a gente trabalha a farinha, depois a gente vai pôr a água, depois a gente vai. E tudo isso parece tão simples, né? É a água, a farinha e o sal. Só que depende de tudo que a gente pode imaginar. Depende da temperatura da água, do tipo de farinha, o próprio sal, a hora de colocar. E aquela coisa que eu falei, que eu já fui tudo. Já pus água de mais, já pus água de menos. Mas olha, Ana, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo hoje, e isso é real, sabe? O curso da Ana realmente é um curso profundo. Quem realmente quer aprender a fazer pão tem que fazer esse curso, sabe? Porque hoje eu me sinto assim, a padeira, dentro de casa só, né? Faço pão para mim, para minha família, mas eu me sinto a padeira, porque quando eu abro um forninho, gente, é um forno. Quando que eu ia imaginar que um forno convencional faz um pão, né? A gente vê aqueles padeiros, aqueles fornos enormes, aquelas massas. De repente você pega um Tupperware, mexe sua massa, vai fazendo. Eu comprei uma panela de ferro, porque eu achei que era uma coisa legal, né? Recomendo isso. Assim, muito a minha panela de ferro, eu adoro. E assim, aquela sensação de quando você tira a tampa, que você vai ver, às vezes, né, não é? Mas é uma coisa tão maravilhosa isso, sabe? É um prazer que eu sinto dentro de mim. Isso é terapia ocupacional, isso é mexer com a minha paciência, mexer com a minha perseverança, com a minha metodologia que eu aprendi com você. E estou criando a minha, né? Porque a gente vai aprendendo as coisas e vai criando aquilo que a gente realmente é. E hoje eu posso dizer, eu estou encantada com isso. Eu, agora, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, eu não estou fazendo pão para vender, não é a minha ideia. Eu faço pão para mim, para minha família, mando para minhas filhas. E agora eu estou fazendo uma coisa tão legal, porque eu preciso fazer pão, né? Eu não paro de fazer pão, eu sou alucinada. Delícia! Aí eu comecei a fazer uma coisa legal, que eu estou chamando Pão da Alegria. Então eu faço um cestinho, eu faço um buquê com temperos, eu ponho uns pães ou azeite de oliva, porque sou italiana e esses pães são maravilhosos com azeite de oliva, e estou dando de presente para pessoas, sabe, que são amigos, ou pessoas que, sei lá, que eu conheço, nem tanto, mas que são pessoas que eu acho que merecem ganhar um pão naquele momento. E está sendo tão legal isso, Ana, tão legal.
Porque, assim, parece que a gente muda o pH das pessoas nesse momento, sabe? Elas ficam felizes de comer aquele pão, e eu também, né? Porque eu não vendo pão, mas o fato de você doar uma coisa que você faz com tanto amor, com tanto carinho, e eu devo isso a você, minha professora, que me fez chegar onde eu cheguei. Oh, linda, ó. Querida. Muito Você é legal. muito querida, menina. Muito obrigada. Mas olha, você chegou onde você chegou pela sua determinação, pela sua dedicação, né? E você se dedicou ao conhecimento que eu disponibilizei para você, você que colocou a mão na massa, você que errou e não desistiu, né? E aí você hoje, você faz pães tão lindos, você é uma pessoa tão legal, você está sempre tão presente, e eu estou tão feliz em ter você aqui comigo. E, nossa, você falou tanta coisa já, Maria, que eu tô assim, gente, que eu vou perguntar para Maria, assim, eu penso assim, eu acho que você comentou no começo, você falou, eu ficava perdida na internet, tanto de receita né, e tal. Então, assim, você foi pelo lado do conhecimento, né, que é o que eu defendo tanto. Eu falo, sabe o quê? Eu defendo o conhecimento, porque muitas pessoas falam, por que você não me dá uma receita? Eu não aprendi a fazer pão com receita de internet. Como que eu vou fazer isso com alguém? Eu não acho certo, sabe? A gente precisa de base, a gente precisa de dedicar, a gente precisa de paciência, de persistência. O que eu posso dar? Eu posso dar o meu melhor, que eu faço todo dia, igual eu estou fazendo aqui agora. Dou aulas gratuitamente, quase todo dia eu estou aqui, eu posto todo dia, eu penso em formas criativas de mostrar, né, de compartilhar conhecimento, e eu tenho o meu curso gratuito, que é o curso Massa, que é 100% gratuito, que é um curso das bases, né, eu ensino a galera a fazer o fermento, eu ensino sobre fermentação, eu ensino uma receita com um método bem detalhado, bem explicado, e para quem quer aprender mais, eu tenho o Love Bakes, né? Que aí é mais conteúdo, com suporte, com todo mundo junto, aprendendo na comunidade, né? Então, eu faço isso. Eu faço isso. Por isso que eu não dou receita. Então, se você está perguntando, você não dá receita, eu não dou porque não foi assim que eu aprendi. E não é assim que eu vejo os meus alunos aprendendo, né? Então, você optou pelo conhecimento. Isso é incrível, porque é até interessante, porque vocês estão me vendo com esse avental, né? Eu comecei a fazer o curso do fermento e eu fui me encantando, e aí a Ana falou: olha, as primeiras pessoas, né, que resolverem entrar, tal. De repente, eu acordei super cedo, meu marido falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou esperando abrir, porque eu vou ser a primeira pessoa a me inscrever nesse curso, porque eu quero ganhar. E eu ganhei, Ana. Olha, o dia maravilhosa. que eu um e-mail dizendo que eu tinha ganho. Porque sabe o que significou isso para mim? Que era um caminho que eu queria, sabe? Porque assim, eu fui fazendo aquele fermento que ele fedia, ele tinha um cheiro ruim. Aí você falava: não, gente, é assim mesmo, vocês aguentem firme. Eu ficava: meu, será que tá bom? Será? E eu fui ouvindo você, porque assim, o que eu acho, Ana, que é fantástico em você, você é muito viva, sabe? Você é uma pessoa que você tem uma forma de lidar com as coisas que, pô, você é uma padeira renomada, você estudou no mundo todo, você foi atrás, você, sabe, está compartilhando isso com a gente. Isso, assim, é de uma generosidade imensa. Você é uma pessoa generosa, porque você passa para a gente o conteúdo do que você foi buscar lá fora. E eu aqui sentadinha, assistindo que o meu marido... Isso eu tenho que contar, que é muito engraçado. Que você tem essa vozinha bonitinha e tal. Aí ele passava pela sala, falava: bom, eu já estou íntimo da Ana, né? Porque é o dia inteiro... as aulas, eu ouvindo aula e fazendo coisas, né? Porque a gente vai ouvindo, vai fazendo. No fim, você ficou assim, íntima da nossa casa, sabe? Essa alegria, coisa boa. essa sua forma de ser. E olha, o que eu quero dizer é que o fermento natural mudou, inclusive, gente, o meu intestino, sabe, a minha vida dentro de mim. É impressionante como aquele
pão, que a gente chama aquilo de pão, né? Que um dia a gente pode chamar, e não é por nada, eu acho que existem, né? Tá tudo certo. Mas quando a gente começa a comer esse pão, né, que a gente faz, ou a gente, sei lá, ganha, seja o que for, é outra história. O meu colesterol, que sempre ficava meio alto, né? Sabe, o triglicérides, aquelas coisas de açúcar no sangue, porque eu me alimento muito bem, mas eu tinha um pouco essas coisas, porque eu como muita massa, né? Eu tenho sangue italiano. E é impressionante, Ana, como isso mudou assim a minha vida assim de exames, assim, vamos dizer assim, porque eu como muito pão. Eu como muito pão. Eu faço pão integral que você ensinou. Hoje eu estou fazendo aquele pão semi-integral que você ensinou, 100% integral, com um Ai, que pouco de delícia! aveia, Que sabe? Fica delícia! delicioso, macio, leve, sabe? Porque você deu o método e eu estou, sabe, seguindo, assim, as regras, né, são importantes, são regras, né? Aquela farinha com aquela água, farinha mais forte com água menos. E assim é o teu curso. Ele tem uma didática, né? Muito legal. Gente, eu preciso contar isso. Aí você chega e você quer apertar lá na receita. Você fala assim: não, eu vou aprender tudo, mas eu vou. Você não pode. O curso, você tem que seguir o método. Eu achei isso maravilhoso, Ana, porque você traz para a gente a paciência, né, a determinação. Você vai julgando aquilo que é importante para a gente tirar. Quando eu cheguei na receita, eu já estava outra pessoa, né, do primeiro dia que eu comecei o seu curso. Eu falo tanto, né, Ana? Não deixo. Ah, eu adoro, gente. Eu tô Nossa, empolgada. eu já vi que nós ainda vamos ter que conversar muitas vezes por aqui, menina. Essa não vai ser suficiente. É muito legal, gente. Nossa, que prazer estar aqui com você, Maria. Que coisa boa. Você é Eu uma queria. gracinha, né? Ah, linda. E nossa, eu fico muito feliz em ter você como minha aluna, em ter você aqui com a gente, viu? E vou dormir mais feliz hoje também por estar junto com você aqui. Nós somos mais de 330 pessoas no Instagram e no YouTube juntas numa sexta-feira, 9 horas da noite, assim, só de aviso de Telegram. Tá bom, né? Tá muito Tá bom. ótimo, tá Então, ótimo. eu queria agradecer a cada um de vocês, queria agradecer você do fundo do meu coração por tudo que você falou e eu queria poder mostrar os seus pães. Eu ainda quero mostrar os seus pães. Eu não sei nem se você É que não a tem um Rose pão aí me ligou agora, hoje para fica participar, tranquila. e Então vamos aí eu fazer. falei, hoje eu tô sem Não pão, né? tem Mas problema. Sabe por tá. quê? Porque você, quando você fizer os seus pães, como você sempre faz, você vai postar, você vai me marcar e eu vou colocar lá no meu stories do Instagram para a galera ver. Tá bom. Pode deixar, Seus pães querida. são muito lindos e eu Imagina. quero compartilhar com todo mundo. Tá E ótimo. eu queria só que você terminasse assim, falando por que fazer pão é massa para você? Olha, simplesmente porque ele hoje define é, um equilíbrio emocional que me trouxe, sabe? No sentido, você cria, você pega uma farinha, você pega a água, você pega o sal, você põe o teu amor, você põe a tua metodologia, você põe a sua paciência, a sua perseverança e aquilo nasce, sabe? Então, realmente, Ana, fazer pão é massa. Não tem como Adoro. não ser, entendeu? Não tem. É uma alegria eu poder dizer para você que você realmente é uma professora, uma amiga, uma pessoa que está 24 horas presente. Você tem 1 milhão de vídeos, você assim, você não cansa, eu nunca vi, né? Você não cansa, você está sempre atualizando. E é assim, é a doutora, né? Eu sempre penso assim, que está sempre estudando, que está sempre, sabe, mudando e dizendo para a gente aquilo que dá certo, aquilo que dá errado. E eu adoro que você tem uma das receitas do seu curso que você cometeu um erro e você deixou aquilo lá.
Isso é tão verdadeiro, Ana, sabe? Isso é tão de verdade. Isso que é legal, sabe? A gente saber que isso acontece com todo mundo, né? E por isso que a gente não desiste, viu, querida? Muito obrigada por tudo, muito obrigada por ter me ensinado a levantar a tampa e ver aquele pão que eu amo sempre. Querida. Um beijo no seu coração, querida. Um beijo, gente. E façam o curso que vale a pena, viu? Obrigada, Tchau, querida. Até mais, querida. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Ah, que delícia conversar com a Maria. Ela é muito fofa. Obrigada, minha querida. Obrigada, viu? Do fundo do coração. Amei. Então é isso. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui comigo hoje e até a próxima aula. Tchau!